Nós, de Eugênio Zamyatin. 15º registro. Resumo. A campânula, o mar de espelho, eu vou queimar no fogo eterno. Apenas coloquei os pés no hangar no qual a integral está sendo construída, e veio ao meu encontro o segundo construtor. Seu rosto estava, como sempre, redondo e branco, como um prato de faiança. Nota de rodapé. Louça feita de barro esmaltado ou vidrado, que, quando fala, é como se estivesse prestes a servir algo absurdamente saboroso nesse prato. Bem, como você se permitiu ficar doente? E aqui, sem você, sem supervisão, ontem, aconteceu o que alguém poderia chamar de um incidente. Um incidente? Sim. Quando o sinal tocou, ao encerrarmos, começaram a organizar a saída de todos do hangar e, imagine só, o monitor descobriu uma pessoa sem número. Como ele conseguiu entrar, não consigo entender. Eles o levaram para o departamento de operações. Vão arrancar do caríssimo o como e o porquê. Ele sorria com satisfação. No Operações, nossos melhores e mais experientes médicos trabalham sob a supervisão direta do próprio benfeitor. Eles dispõem de diversos dispositivos. O principal deles, a famosa campânula de gás. Em essência, consiste na aplicação de um velho experimento de escola. Um rato é colocado sob uma campânula de vidro. O ar dentro da campânula vai se tornando gradualmente rarefeito, por meio de uma bomba de ar. Bem, e assim vai. Só que, claro, a campânula de gás é um equipamento significativamente aperfeiçoado, o qual utiliza diferentes gases e depois... Aqui, é claro, não se trata mais de atordoar um animal pequeno e indefeso. Aqui se trata de um objetivo nobre, a saber, cuidar da segurança do Estado Único. Em outras palavras, da felicidade de milhões. Há cerca de 5 séculos, quando o trabalho no Operações havia sido recém-estabelecido, alguns idiotas compararam o Operações à antiga Inquisição. Mas isso, com certeza, é tão absurdo quanto atribuir um valor igual ao cirurgião que faz uma traqueostomia a um bandido de estrada. Ambos, talvez, tenham nas mãos a mesma faca. Ambos estão fazendo a mesma coisa, cortando a garganta de um homem vivo. E, no entanto, um é um benfeitor, o outro, um criminoso. Um está marcado pelo sinal de mais, o outro, pelo sinal de menos. Tudo isso está mais do que claro. Dá para entender tudo num segundo, em apenas um giro da máquina lógica. Mas então, imediatamente, as engrenagens emperraram no sinal de menos. E agora, entre tantas, outra coisa entrou em evidência. A argola da chave do guarda-roupa ainda está se movendo. Evidentemente, a porta tinha acabado de bater, mas ela, não estava lá. Ela havia sumido. Isso a máquina não conseguia processar de forma alguma. Um sonho? Mas, mesmo agora, ainda sinto uma doce e incompreensível dor no ombro direito. É pressionando-se contra o meu ombro direito. Ao meu lado, em meio à névoa. Tu gostas de névoa? Sim, eu gosto até de névoa. Gosto de tudo. E tudo me parece flexível, novo, surpreendente. Tudo está bem. Está tudo bem, eu disse em voz alta. Bem? Os olhos de faiança se arregalaram e me encararam fixamente. Como assim está bem nisso? Se aquele sem número conseguiu chegar até aqui, eles estão muito provavelmente em todos os lugares, ao nosso redor. Eles estão aqui. Eles estão perto da integral. Eles... E quem são eles? Mas como eu vou saber quem são? Eu os sinto, entende? O tempo todo. Você não ouviu falar?
eles supostamente inventaram um tipo de operação na qual eliminam a imaginação? Há alguns dias, de fato, eu tinha ouvido falar sobre algo assim. Eu sei. O que isso tem a ver? É que, no seu lugar, eu pediria que fizessem essa operação em mim. Algo manifestamente azedo, como um limão, apareceu no prato de faiança. Para esse infeliz, o mais remoto indício de que ele pudesse ter uma imaginação lhe parecia ofensivo. Mas o que estou falando? Há uma semana eu provavelmente também teria ficado ofendido. No entanto, agora não mais, porque sei que tenho essa coisa, que estou doente, e também sei que não quero me recuperar. Eu não quero, e pronto. Subimos os degraus de vidro. Tudo abaixo de nós era tão claro como se estivesse na palma da mão. Vocês, que estão lendo esses registros, sejam lá quem forem, existe um sol sobre vocês. E, se vocês também já estiveram tão doentes como estou agora, sabem como é ou como pode ser o sol da manhã, esse ouro rosado, transparente e quente. O próprio ar fica suavemente rosado e tudo fica encharcado de um delicado sangue solar. Tudo passa a ter vida. As pedras estão vivas e macias, o ferro vivo e quente, as pessoas cheias de vida e sorridentes umas para as outras. Pode acontecer que em uma hora tudo desapareça, que em uma hora o sangue rosado verta, mas enquanto isso, tudo tem vida. Então vi algo pulsando e circulando nos fluidos de vidro da integral. Vi a integral contemplando seu grande e espantoso futuro. Apesar da carga de uma felicidade incontestável que ela vai levar aí para cima, até vocês, caros desconhecidos. Para vocês, aqueles que eternamente a buscam, sem nunca a encontrar. Vocês irão encontrá-la e serão felizes. Vocês serão obrigados a serem felizes e não terão que esperar muito mais. O corpo da integral está quase pronto. Um elipsoide elegante e esguio feito com o nosso vidro. Esse vidro é eterno como ouro e flexível como aço. Vi que, por dentro, reforçaram o corpo de vidro com costelas transversais, com cabos tanto nas ordenadas quanto nas longitudinais. Na polpa, estavam instalando uma base para o gigantesco propulsor do foguete. A cada 3 segundos, uma explosão. A cada 3 segundos, uma poderosa cauda da integral lançará, na extensão do universo, chamas e gases. E o Tamerlão, nota de rodapé, Tamerlão, 1336 a 1405, foi um conquistador turco, lembrado principalmente pela barbárie de suas conquistas da Índia e da Rússia, até o mar do Mediterrâneo e pelas conquistas culturais de sua dinastia. Foi o último dos grandes conquistadores nômades da Ásia Central de origem turco-mongol. De fogo da felicidade vai avançar e avançar. Dava para ver as pessoas lá embaixo. Elas se curvavam, se levantavam, giravam, com movimentos rápidos e rítmicos, segundo o sistema de Taylor, tal como pistões de uma enorme máquina. Carregavam tubos que disparavam chamas. Com fogo, eles cortavam e soldavam as paredes de vidro, ajustavam os ângulos e as barras, os suportes. Vi como os guindastes monstruosos de vidro transparente rolavam lentamente ao longo de trilhos de vidro e, assim como as pessoas, obedientemente se viraram e se curvaram, despejando suas cargas dentro do útero da integral. E era tudo uma entidade, máquinas perfeitas como homens, homens perfeitos como máquinas. Era tudo de uma beleza e harmonia nobre e impressionante como a música. Desci rapidamente na direção deles, para estar com eles. Agora, eu estava no meio deles, ombro a ombro, ligado a eles, arrebatado pelo ritmo do aço.
Os movimentos eram medidos, bochechas vermelhas, redondas, elásticas, frontes semelhantes a espelhos, sem o obscurecimento da loucura do pensamento. Flutuei nesse mar de espelho. Senti-me descansado. E de repente, um deles, muito calmamente, se virou para mim. Como você está? Melhor hoje? Como assim, melhor? Bem, você não esteve aqui ontem. Pensamos que você poderia estar com algo perigoso. A testa dele brilhava. O sorriso era infantil, inocente. O sangue me subiu ao rosto. Eu não podia mentir diante de olhos como aqueles. Fiquei, então, em silêncio. Desmoronei. Lá de cima, com o rosto saindo pela escotilha, apareceu o cara de faiança, brilhando redondo e branco. Ei, D503, aqui em cima, por favor. Olha só, temos aqui uma estrutura rígida com vigas e os elementos centrais estão colocando pressão sobre o quadro. Sem ouvir até o final, corri escada acima, salvando-me vergonhosamente por meio dessa fuga. Não tinha forças para levantar os olhos, ofuscados pelo brilho dos degraus de vidro sob meus pés. A cada passo, eu ficava ainda mais desesperado. Não havia lugar aqui para mim, um criminoso, um envenenado. Para mim, não era mais uma opção viver esse ritmo preciso e mecânico, nadar num mar calmo e espelhado. O que me resta mesmo é queimar para sempre, debater-me, procurar um canto onde eu possa esconder meus olhos para sempre, até que finalmente encontre forças para ir e... Então uma faísca gelada irá me transpassar. Se vierem atrás de mim, que assim seja, comigo, sem problemas. Mas agora também tem a ver com ela. Virão também atrás dela? Saí pela escotilha para a plataforma e parei. E agora? Para onde? Eu não sei nem por onde vim até aqui. Olhei para cima. O sol, esgotado pelo dia, já pálido, ia caindo. Abaixo estava a integral, um vidro cinzento sem vida. O sangue rosado, enfim, havia se esvaído completamente. Ficou claro para mim que tudo foi apenas minha imaginação, que tudo permanecia como antes e, ao mesmo tempo, também estava claro. Ei, 503, você ficou surdo ou o quê? Já te chamei várias vezes. O que há com você? É o segundo construtor gritando bem nos meus ouvidos. Provavelmente ele já estava me chamando havia muito tempo. O que há comigo? Perdi a direção. O motor roncava com toda a força. O aero tremia e girava. Mas eu havia perdido o controle e não sabia para onde estava indo com aquela pressa. Se para baixo, em um instante me despedaçaria no chão. Se para cima, para o sol, diretamente para dentro do fogo. 16º registro. Resumo. Amarelo, uma sombra bidimensional, uma alma incurável. Não faço nenhum registro há dias. Não sei quantos. Todos os dias são iguais. Todos os dias são de uma só cor, amarelos, como a areia seca e abrasada. Não há um fio de sombra, nem sequer uma gota de água naquela areia amarela sem fim. Não posso estar sem ela, e, desde quando ela inexplicavelmente desapareceu na casa antiga, Desde então, eu só a vi uma vez, num passeio. 2, 3, 4 dias atrás, não sei. Todos os dias são iguais. Ela passou como um relâmpago, preenchendo por um segundo o meu mundo amarelo e vazio. De braços dados e ombro a ombro com ela, estavam o homem em forma de S. Com eles estava também o médico magro como papel. E havia um quarto alguém. Eu só me lembro dos dedos dele. Saíam das mangas do unife,
como pequenos feixes de raios, incomumente finos, brancos, longos. E levantou a mão, fez um aceno para mim. Então, baixou a cabeça e olhou por cima de S, em direção àquele com os dedos de raios. Só consegui ouvir a palavra integral. Nisso, todos os 4 se viraram para olhar para mim. Mas logo eles desapareceram no céu azul acinzentado. E eu, mais uma vez, me encontrei no caminho amarelo e seco. Ela tinha um cupom cor-de-rosa para vir me visitar naquela noite. Plantei-me diante do intercomunicador e, com ternura e ódio, implorei que, no monitor branco, aparecesse rapidamente I-330. A porta continuava abrindo e fechando. Figuras pálidas, altas, loiras e negras saíam do elevador. Persianas caíam por toda parte. Ela, contudo, não aparecia. Não veio. E talvez, nesse exato minuto, bem enquanto estou escrevendo isto, exatamente às 22 horas, ela esteja fechando os olhos, apoiando-se, da mesma maneira, contra o ombro de alguém, e perguntando, da mesma maneira, para alguém intimamente: Tu gostas? Para quem? Quem é ele? Aquele dos dedos de raio? Ou o R, o dos lábios grossos que espirram? Ou S? S, porque todos esses dias tenho ouvido seus passos surdos atrás de mim, chapinhando, como se estivesse andando sobre poças? Por que ele tem me seguido como uma sombra todos esses dias? Na minha frente, ao lado, atrás, uma sombra bidimensional azul acinzentada. As pessoas passam através dela, pisam nela, mas ela permanece invariavelmente aqui, presa a mim como que por um cordão umbilical invisível. Talvez esse cordão umbilical seja ela, e, não sei, talvez os guardiões já saibam que eu... É como se lhe dissessem: a sua sombra vê você. Ela o vê o tempo todo. Entende? E então, de repente, você tem uma sensação estranha. Seus braços não são seus, mas de um estranho, e eles incomodam. E eu me pego, de vez em quando, balançando meus braços de um modo incongruente, fora do ritmo dos meus passos. Ou, de repente, preciso me virar e olhar para trás, mas é impossível fazer esse movimento. É como se meu pescoço estivesse aparafusado. Eu, então, corro cada vez mais rápido e sinto, nas minhas costas, que essa sombra está também cada vez mais rápida atrás de mim. E dela não há lugar algum para onde fugir. No meu quarto, finalmente estou sozinho. Mas há algo mais aqui, o telefone. De novo, pego o receptor. Sim, I-330, por favor. E de novo, pelo receptor, um leve barulho. Os passos de alguém no corredor passando pela porta do quarto dela. E depois, silêncio. Jogo o receptor. Não posso, não suporto mais. Tenho que ir lá, à casa dela. Isso foi ontem. Corri até lá e, por uma hora inteira, das 16 às 17 horas, fiquei perambulando perto do edifício onde ela mora. Números passavam em fileiras, milhares de pés exatamente no mesmo ritmo. Um leviatã meneante de 1 milhão de pés passando próximo a mim. Mas eu estava sozinho, cuspido por uma tempestade em uma ilha desabitada. Os meus olhos buscando as ondas azul acinzentadas. Em algum momento qualquer, posso apostar que, de alguma parte,
vai sair o ângulo nitidamente irônico das sobrancelhas levantadas até as têmporas, e as janelas escuras de seus olhos, e lá, dentro deles, a lareira arde e sombras de alguém se movimentam. E eu vou diretamente para lá, para dentro, e intimamente vou tratá-la usando tu, sempre tu, e vou dizer: tu sabes, sem ti eu não posso. Então, por que me tratar desse modo? Mas ela vai permanecer em silêncio. De repente, dá até para ouvir esse silêncio. De repente, também começo a ouvir a usina de música e me dou conta de que já passou das 17 horas. Todos já tinham ido embora havia muito tempo. Eu estava sozinho e atrasado. Ao meu redor, um deserto de vidro inundado por um sol amarelo. Vi, como se fosse na água, mas foi na suavidade do vidro, o reflexo das paredes brilhantes, invertidas, como se penduradas de cabeça para baixo. E, ironicamente, eu mesmo estava invertido, como se pendurado de cabeça para baixo. Tenho que ir, neste exato segundo. Tenho que correr ao departamento médico para conseguir um atestado de que estou doente. Caso contrário, vão me levar e... Mas talvez o melhor fosse ficar aqui e calmamente esperar até que eles vejam e me levem para o operações e, de uma vez por todas, acabar com tudo. De uma vez por todas, redimir tudo. Ouvi um leve ruído e, bem na minha frente, a sombra duplamente curvada. Sem olhar, senti como se 2 brocas de aço cinza estivessem rapidamente penetrando em mim. Com todas as minhas forças sorri e disse: algo tinha que ser dito. Eu preciso ir ao departamento médico. Então, qual o problema? O que você está fazendo aqui? Fiquei em silêncio, queimando de vergonha, com a sensação de estar pendurado de cabeça para baixo. Siga-me, disse S duramente. De modo submisso, obedeci. Balançando de lá para cá meus dispensáveis braços, era como se eles não fossem meus. Eu não conseguia levantar os olhos. Estava andando por um mundo primitivo, de pernas para o ar. Aqui, algumas máquinas tinham uma base virada para cima, e as pessoas, como antípodas, estavam coladas no teto pelos pés. E ainda mais abaixo estava o céu, delimitado pelo vidro grosso da calçada. Eu me lembro que o mais ofensivo era ver, pela última vez na minha vida, tudo assim, invertido, virado de cabeça para baixo. E não mais como as coisas eram de realidade. Mas eu não conseguia levantar os olhos. Paramos. À minha frente havia uma escadaria. Um passo a mais e verei as figuras em jalecos brancos, a enorme e muda campânula. Por fim, com um esforço como se estivesse usando um macaco hidráulico, arranquei meus olhos dos meus pés e os forcei para cima. As letras douradas, médico, explodiram em meu rosto. Por que ele me trouxe aqui e não a operações? Por que ele me poupou? Naquele momento, eu nem sequer pensei em considerar essas perguntas. Saltei alguns degraus de uma só vez. Bati com força à porta atrás de mim e respirei fundo. Era como se não tivesse respirado desde a manhã e como se meu coração não tivesse batido e como se só agora eu tivesse respirado pela primeira vez, como se só agora uma comporta tivesse acabado de se abrir no meu peito. Eram 2 deles, um extremamente baixo, com as pernas atarracadas, os olhos como os chifres que jogavam os pacientes para cima, despedaçando-os.
O outro era tão magro que os lábios pareciam um par de tesouras finas e brilhantes, e o nariz uma lâmina. Era o mesmo que vi da outra vez. Corri até ele como se fosse alguém da família. Bem na frente do nariz pontudo, gaguejei algo sobre insônias, sonhos, sombras, um mundo amarelo. Os lábios de tesoura brilharam em um sorriso. O seu caso é muito sério. Ao que parece, uma alma se formou em você. Uma alma? Aquela palavra estranha e antiga, há muito esquecida. Às vezes, usávamos expressões como harmonia com alma, indiferença desalmada, assassino de almas. Mas alma? Isso é muito perigoso? Balbuciei. Incurável. Cortou os lábios de tesoura. Mas, afinal, o que seria isso? Eu nem sequer consigo. Não imagino. Vejamos. Como eu poderia? Você é um matemático, não é? Sim. Suponha, então, um plano, uma superfície. Tomemos este espelho aqui. Você e eu estamos nesta superfície. Apertamos nossos olhos por causa do sol. E essa faísca elétrica azul de dentro de um tubo, e ali a sombra de um aero que acabou de passar. Tudo isso se vê na superfície e por apenas um momento. Suponha agora que, devido à ação do fogo, esta superfície, antes impenetrável, começa a amolecer, e que as coisas que antes deslizavam comecem agora a penetrar lá dentro deste mundo espelhado, o qual espiávamos com tanta curiosidade quando crianças. As crianças não são tão estúpidas, posso garantir. A superfície se torna volume, um corpo, um mundo, e ele está dentro do espelho, dentro de você. O sol, um redemoinho formado pela hélice de um aero, e seus lábios trêmulos, e os de outra pessoa também. E você finalmente entende. O espelho frio reflete, joga de volta, mas ele absorve e passa a abrigar um vestígio de tudo e para sempre. Uma vez você vê uma ruga quase imperceptível no rosto de alguém, e agora ela está dentro de você para sempre. Uma vez você ouviu uma gota cair em meio ao silêncio, e você a ouve, ainda agora. Sim, é bem assim. E eu agarrei pela mão. Agora, de fato, eu estava ouvindo, da torneira da pia, as gotas pingando lentamente para dentro do silêncio. E eu sabia que eu ouviria isso para sempre. Mas como assim, de repente, uma alma? Eu não tinha, e então, de repente? Por que ninguém além de mim tem uma... Apertei a mão magra com mais firmeza ainda. Aterrorizava-me a ideia de soltar o cinto de segurança. Por quê? E por que não temos penas, asas e acabamos ficando apenas com as omoplatas, as bases para as asas? Bem, porque as asas não são mais necessárias. Inventaram o aero. As asas agora apenas atrapalhariam. As asas existem para voar, mas nós, agora, não há sequer aonde voar. Nós pousamos. Nós, por fim, encontramos nosso destino, não é mesmo? Balancei a cabeça, um tanto perplexo. Ele olhou para mim e caiu em uma gargalhada afiada. O outro, ouvindo-o, saiu de um consultório tropeçando. Despedaçou com os olhos meu médico magro e depois fez o mesmo comigo. Qual é o problema? Como assim, uma alma? Você disse alma? Que diabos você sabe sobre isso? Se continuarmos com isso, estaremos retrocedendo para a cólera. Eu venho dizendo, e venho dizendo há tempo. Ele acertou o magérrimo com seus chifres.
todo mundo tem que ter a imaginação erradicada. A imaginação deve ser extirpada. Nesse caso, só a cirurgia poderá nos ajudar. Só a cirurgia e nada mais. Ele colocou as enormes armações dos óculos de raio-x e começou a caminhar, por um longo tempo, à minha volta, inspecionando os ossos do meu crânio, dentro do meu cérebro, anotando algo em seu caderninho. Extraordinariamente curioso. Extraordinariamente curioso. Escute, você concordaria em ser preservado em álcool? Para o Estado Único, seria algo extraordinário. Isso nos ajudaria a prevenir uma epidemia. A não ser, é claro, que você tenha alguma objeção especial. Veja bem, disse o outro, o número D503 é o construtor da integral. Tenho certeza de que isso violaria... Aham, resmungou o outro e voltou pisando duro para seu escritório. Ficamos nós dois. A sua mão de papel pousou calma e suavemente sobre a minha. O rosto de perfil se curvou perto do meu e sussurrou: Vou lhe dizer um segredo. Você não é o único com esse problema. Não é à toa que meu colega falou em epidemia. Faça um esforço e tente se lembrar. Você não notou em outra pessoa algo semelhante, muito semelhante com o que você tem? Ele disse, olhando fixamente para mim. A que ele está se referindo? A quem? Seria possível? Espere um pouco, eu disse, dando um pulo da cadeira. Mas ele já havia começado a falar alto sobre outro assunto. Mas, para a insônia, para esses seus sonhos, posso lhe dar um conselho. Caminhe mais. Comece amanhã e vá passear todas as manhãs. Que tal, pelo menos, até a casa antiga? O olhar dele me perpassou novamente, com aquele sorriso quase imperceptível, e pareceu-me ter visto claramente, envolto no fino tecido daquele sorriso, uma palavra, uma letra, um nome, um único nome. Ou isso seria só a minha imaginação de novo? Mal pude esperar até que ele me passasse o atestado de doença para hoje e amanhã. Mais uma vez, silenciosa e firmemente, apertei-lhe a mão e corri para fora. O coração, leve, rápido como um aero, me carregava para as alturas. Eu sabia, amanhã algum tipo de alegria estaria à minha espera. Mas que tipo?